Muito bom, pessoal. Estamos aqui novamente para mais um vídeo falando de dor de cabeça com meu amigo Ronaldo Previlato. E hoje o assunto é bem interessante também, né, Ronaldo? Sim. É como executar as técnicas. Na verdade, quanto tempo, né? Como que a gente executa a técnica? Isso, né? por quanto tempo, qual a frequência da técnica, né? Sim. Existe até a possibilidade também de a gente poder aumentar a quantidade de exercício durante, por exemplo, uma crise de enxaqueca. Tudo isso a gente vai falar aqui agora. Sim, como apagar um incêndio, né? Exatamente. Então vamos lá, Ronaldo Previlato. Na técnica principal de retração generalizada e a retração ou bloqueada em C2 também. Por quanto tempo a gente mantém e qual é a frequência? A gente fala que tanto para você chegar no final, né, nos finalmente aqui da técnica, o caminho de ida e o caminho de volta, para ser suave para o paciente, de 5 a 10 segundos para você chegar. A partir do momento que você chega na amplitude que você queria, você mantém na posição estática por 20 segundos, né? As duas retrações a gente costuma fazer em 4 ciclos, né, de 20 segundos e sustentando lá. E a volta da retração, a volta do caminho, também numa forma suave de 5 a 10 segundos aí, para que seja uma coisa confortável para o paciente e também para que você não dispare, né, outros gatilhos musculares ali, protetores no caso, né? A pessoa às vezes não está sabendo o que você vai fazer com a cabeça dela, ela está lá sentada. Sim, ele acaba segurando, fazendo uma rigidez. Essa é a defesa do paciente, na verdade. Sim, né? ainda mais a cervical é uma Área nobre. é uma área nobre e é uma área que existe muita tensão, porque ela tem que sustentar o peso da cabeça. E se você parar para pensar, se você for assistir aqueles vídeos do National Geographic, sempre o estresse, no caso, que é o leão, ele pega o coelhinho ou a presa na área do pescoço. Então é uma área de proteção. Exatamente. A gente tende a fazer isso daqui com os ombros, né, para encurtar o tamanho do pescoço, deixar o pescoço menor aí, menos área de ataque. Então é uma área que facilmente vai querer se proteger. Então por isso você explica para o paciente, nós vamos chegar lá de forma suave, de forma tranquila, né, para o paciente também ficar mais relaxado. Já é um paciente que tem dor de cabeça, já está se protegendo de muita coisa. Então essa técnica você tem que deixar o paciente bem tranquilo para a execução. Então 4 ciclos de 20 segundos, né? Com intervalo de cada ciclo de 10 segundos, tá bom? 5 a 10 segundos. 5 a 10 segundos, né? Então vamos lá, gente, resumindo. Primeiro, não esqueça da velocidade da técnica. Isso é importantíssimo, gente. Que tem paciente que você vai ensinar a fazer o exercício, aí ele faz assim, ó. Começa a socar a articulação. O Ronaldo acabou de explicar. É a técnica do passarinho. Exatamente, aí não adianta. Aí ele vai em vez de relaxar o tônus da musculatura suboccipital, da cervical alta, ele vai hiperestimular, vai fazer um efeito rebote contrário, né? Que a musculatura vai tentar se proteger de uma velocidade excessiva do exercício e a tendência é tensionar ainda mais essa musculatura. Aí o efeito do exercício vira o contrário. Sim. Então, retraiu, nessa retração você pode levar até 5 segundinhos para chegar na sua amplitude final, ó. Ok. Chegou na amplitude final, sustenta 20 segundos. Você tem a possibilidade também de segurar com as duas mãozinhas. Aqui. Segura, pode até dar um empurrãozinho leve para trás, na tentativa de abrir um pouquinho mais o espaço ali entre a cervical alta, aumentar um pouquinho a flexão da cervical alta, que a retração é flexão de cervical alta, e mais a extensão de cervical média para baixo. Então, sustenta lá 20 segundos na retração e volte lentamente. Essa volta é muito importante, porque como o paciente já fez uma força, porque há uma força dos músculos para sustentar essa retração, né? Quando você faz a retração, você acaba fazendo uma força dos músculos que mantém essa retração lá atrás por 20 segundos. Então a tendência, isso aqui é um erro bem comum durante a técnica, a tendência é que você solte de vez. Ai, não aguento mais, vou saltar. Aí solta na retração, terminou os 20 segundos, solta. Aí já relaxa. Não, aí não adianta. Então essa volta do exercício é muito importante. Sim. Né?
Volte lentamente, também no mesmo ritmo de 3 a 5 segundinhos para voltar à posição inicial. E, atenção, gente, e quando voltar, para fazer a próxima série, né? Vamos lá, deu 20 segundos, trouxe de volta por umas 3, 4, 5 segundos até a posição inicial. O que é comum, quando a pessoa volta à posição inicial, ela fazer um pouco de protusão de cabeça. Para quê? Porque ela quer pegar mais impulso. É como se fosse para pegar um pouco mais de impulso. Aí joga a cabeça para trás e faz protusão de cabeça logo após a retração cervical. Então atenção, quando sai da retração cervical, volte para a linha média. Neutro. Cabeça em cima do pescoço. Não pendurada nele e nem protusa. Porque isso aqui muita gente já faz todo dia. Né? A protusão de cabeça você já está assim o dia todo. Então a gente provavelmente não quer que você faça esse movimento, pelo menos durante o exercício. Não que você não deva fazer, gente, porque... que fique bem claro isso, tá? A protusão de cabeça é um exercício fisiológico normal que todos nós fazemos durante o dia. A coluna saudável faz movimento em todas as direções. Exatamente. Né? Uma coluna saudável é aquela que tem movimento, mobilidade, amplitude de movimento final em todas as direções. Porém, o que a gente não quer nesse exato momento é que esse movimento seja feito com frequência, por causa que a gente tem a retração cervical como parâmetro de tratamento. Antídoto, né? Como remédio. Então, não ter muito cuidado, na verdade, com a velocidade da retração cervical. Não realizar um movimento balístico, né? Exatamente. Se fosse uma torácica, né? Aí sim, a torácica precisa de força, de carga, de velocidade. Gosta de coisa forte. E quantas vezes ao dia, Ronaldo Privilato, em média, para fazer a retração cervical? Eu costumo passar mais ou menos 4 vezes por dia. Eu procuro questionar como é a rotina do paciente durante o dia e a gente tenta adequar os exercícios de acordo com o dia a dia do paciente. Então ele consegue naturalmente fazer uma série dos exercícios logo pela manhã que ele acorda, sempre um pouco antes do almoço, são os momentos que ele vai ter que sentar obrigatoriamente, por mais que ele trabalhe o dia todo em pé. Final de expediente, antes de dormir, por exemplo. Orientar com relação à cadeira, né? Sempre uma cadeira mais reta, de preferência de ferro ou de madeira. Então eu costumo de acordo com a rotina do paciente, passar, faça esses horários, então, que é o horário que você vai conseguir encaixar. E até, de certa forma, então, 4 vezes, coloque o celular para despertar. Né? Eu oriento o paciente. Isso ajuda muito, verdade. Porque o paciente, no começo que ele está desesperado com dor, ele vai fazer. Um dos sinais de melhora também é que ele começou a parar de fazer o exercício. Então você já sabe que ele está melhorando porque ele está deixando de fazer o exercício muitas vezes, tá? Que ele sabe que é um remédio que tem resultado. E aí, quando ele para de fazer, é porque eu já estou bom. E orienta ele com relação ao uso da cadeira também, porque eu sempre brinco com esse paciente. A gente tem uns pacientes que devia ser comediante. Ele deixava para fazer quando ele ia no banheiro, né? Que ele estava sentado no vaso sanitário. Eu falei, mas desse jeito você vai acabar acionando a descarga canuca, né? E aí também não é legal, né? Então, orienta ele, não, faça na cadeira. Paciente engraçado E esse cara, parece que as coisas acontecem sempre com ele. O cara sentava no vaso sanitário e falava, agora eu vou fazer o exercício. Eu falei, você vai tocar descarga aqui com a nuca. Não vai ter água que aguente ele a falou, descarga. mas aí meu pescoço vai ficar forte. Eu falo, mas isso não é fortalecimento, não né? É exercício de mobilidade. Fortalecimento você faz na academia, gente. Essa foi boa. Então, em média, 4 a 5 vezes por dia, tá bom? Exato. Eu geralmente, na minha prática clínica, eu peço a cada 3 horas as repetições. Porém, não deixa o paciente enferrujado. Não precisa ser 3 horas certinhas. Às vezes está em reunião, às vezes está em alguma realmente... Dormindo, né? Dormindo, num trabalho que você não pode parar. Mas é uma média que eu deixo para o paciente. 3 horas, 3 horas e meia. Você pode passar um pouco para mais ou para menos. Não tem problema nenhum. Mas vai dar em volta de 4 a 5 séries por dia. Até ser feita a reavaliação desse paciente. Mas tem ocasiões, Ronaldo, que a gente consegue... aumentar essas séries, né? Sim. Quando é que a gente pede? Precisa, né? Aumentar precisa, as séries. É necessário. Explica pro público. Aí ocorre muitas vezes em quadros de enxaqueca,
que a pessoa está tendo a gente fala, tem certos picos de dor, né? Que a gente chama de ataque de dor aí. Nesses picos de dor é interessante, às vezes você pode fazer a cada 15 minutos até durante 1 hora. Então, as 4 vezes que você orientou o paciente a fazer, 4 ou 5 vezes que você orientou a fazer no dia, quando o paciente está tendo aquele pico de dor, você pode orientar ele para tentar combater aquela piora ali, né? Em 1 hora, por exemplo, a cada 15 minutos você faz as séries de repetições dos exercícios, justamente para tentar segurar essa crise que está se instalando no paciente, né? Então aí você orienta, olha, nessa hora aqui você vai ter que, se a dor está piorando, vamos aumentar o remédio, entre aspas, aí. A dose do remédio. A dose do remédio, entre aspas, aí, para que você tente segurar. E muitas vezes funciona, né? Muitas vezes você consegue a dor que vinha progredindo, e com os exercícios você consegue segurar e fazer a manutenção do quadro. E o paciente fala, olha, os exercícios me ajudaram aqui, eu já estava ficando desesperada por conta da dor e consegui combater esse pico de crise que teve aí, né? Então a gente pode baixar para hora em hora. Por exemplo, já passei a cada 3 horas. Sim. É a média que eu passo, na verdade. Eu posso baixar para cada 2 horas. Se eu perceber que não está tendo resultado, eu posso baixar para cada hora, hora em hora. E até 15 minutos, não é isso? Sim. Aí em 15 minutos a gente pode ainda passar o exercício. Às vezes é um questionamento do paciente que diz assim, mas, poxa, doutor, em hora, ou a cada 15 minutos. Igual a telecena. Exato. E eu falo assim, olha, é o seu remédio. Estou aumentando a dose dele, porque até então o efeito realmente está pequeno ou não está tendo efeito, mas eu acho que se aumentar a dose dele, pode ser que você tenha mais resultados. Sendo que é um remédio que não vende na farmácia, não ataca o sistema digestivo e é de graça. Sim, não então, vence. Não vence, o risco é 0. Sim. Você tem algum problema com ele. Então, não custa nada você fazer. E é pra ele, né? E é pra você, é uma tentativa que você realmente melhore. E dá certo, o paciente, na maioria das vezes, faz e vê realmente que começa a ter uma melhora quando a gente acelera um pouco os exercícios. Uma crise forte, aguda, claro, enxaqueca, dor de cabeça. E a gente consegue êxito. Então, funciona, viu, pessoal? Quando você começa a perceber que a cada 3 horas não tem resultado, você vai baixando o intervalo e o paciente começa a apresentar uma pequena melhora, você baixa ainda mais, o paciente melhora ainda mais. É um remédio com uma dose aumentada, né? Que tem mais efeito, geralmente. Sim. Os colegas têm que ter em mente que, assim, quando o paciente chega até você no consultório, é como se ele estivesse trazendo um rádio para você arrumar, né? E ali a gente tem controle de 2 botões, né? Uhum. O volume da música e a sintonia, né? Da Sim. estação ali. A partir do momento que você começa a apresentar alguma melhora, de certa forma, a gente achou uma música legal que esteja tocando, né? E então ali, esse botão da sintonia, teoricamente ele está tocando uma música legal. Aí a gente vai se preocupar com o outro botão, que é o do volume. Então, opa, a música tá legal, mas ela tá baixa. Vamos aumentar o volume aqui para que essa música toque mais alto. Se você já conseguiu essa sintonia de volume e de música bacana tocando, às vezes vai sobrar alguma outra sintonia fina que chama equalizador, né? Quem entende de som aí sabe. E ali você vai controlar a sintonia mais fina da dor ainda, que é o grave, o agudo, o médio, né? Para você deixar aquela música também com uma qualidade de som legal. E aí são os outros ajustes finos, né? Que aí, dependendo do paciente, você tem que, além da retração, algum ajuste em torácica, algum ajuste em lombar, né? Correção postural. Ou às vezes na técnica, isso a gente está falando de técnica da parte dos exercícios, a gente tem as técnicas de terapia manual, e que às vezes você está lá com o contato duplo polegar, um pouquinho que você puxa para um lado ou para o outro, você consegue achar essa sintonia que seria o equalizador, e aí você
achou o ponto que vai fazer bem para o paciente. Aí você achou o ponto que aquele paciente estava precisando, né? A gente chama de viés, né? Você achou o viés que estava incomodando o paciente, porque assim, por mais que a gente siga anatomia, cada um tem uma, né? Então tem individual. Tem gente que é específica para cada um. Tem gente que tem um músculo aqui do pronador, pronador não, perdão, o músculo que faz isso aqui, se você enxergar o tendão, tem gente que não tem. Tem gente que, por exemplo, uma faceta 2 ou 3 graus mais inclinado ou menos inclinado. Então, de certa forma, o intuito também não é pedir um exame de raio-x para todos os pacientes para você ficar medindo o ângulo de faceta para você fazer a técnica articular correta. Então, aí entra essa parte do equalizador que com um pouquinho de ajuste você vai conseguir achar o viés do paciente. E isso, como você disse em outras ocasiões, isso vem com horas de voo, né? Horas de voo. Uma prática, né? Exato. Do dia a dia, né? Muito bom. É isso mesmo, gente. Mais uma vez, obrigado, Dr. Ronaldo Previlato. Não esqueçam, pessoal, de ativar o sininho. Obrigado pela audiência de vocês também. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço, Deus abençoe.